Hello! Seja muito bem-vindo a SalaCast, mais um podcast poderoso com você. Então, eu peço você, aquele carinho, aquilo que eu sempre peço, aquilo que a gente aprendeu no digital, né? Comente, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com seus inimigos. Porque com amigo todo mundo faz. Você não diz que é um cara do top, que é a pessoa do desenvolvimento humano, que transborda? Fazer bem aqui, a gente faz bem, é muito fácil. Mas manda para ele, copia o link, joga lá no grupo da família sem soltar piadinha, que eu faço isso, não recomendo, dá sempre BO, tá? Então, vem com a gente, peço você com muito carinho. Ao decorrer, se não gostou, discute, não tem problema, mas se movimenta, faz alguma coisa, só não fica parado. Curte logo agora porque você vai esquecer. Quando você ficar vibrado no conteúdo, você vai esquecer, e é natural. Não gostou? Ah, isso aqui não faz sentido para mim, não é legal. Discute, vai lá e bota a mãozinha para baixo, fechou? É nóis, estamos juntos, mais um podcast. Pigato! Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fernanda, que já conhece a sala, já faz parte da família. Manda um beijo com todo carinho pro maridão, o Tiagão, que eu amo. Meninas, obrigado pelo carinho, obrigado por ter vindo aqui, gerar conteúdo, esse transbordo de conhecimento. Vamos diminuir, né? Tirar essa obesidade cerebral, que as pessoas merecem, nós também. Então, assim, eu queria com muito carinho que você, primeiro, as damas, claro, se apresente. Quem é Eliana Pigato? Estou muito feliz de estar aqui, Cândida. Adorei tua energia, cara. Me senti em casa aí, ó. Estou me sentindo na minha sala. Que bom, que bom. Esse é o objetivo. É isso aí. E assim, o que eu faço, né? Eu falei que eu faço um pouco de tudo, porque quando você trabalha com a inteligência emocional, ela cabe em qualquer lugar. Mas eu tenho uma formação de mentora de inteligência emocional e terapeuta holística. Então, assim, trabalho com tudo que vem depois disso aqui que a gente enxerga. Que a gente enxerga o material, né? A gente trabalha com tudo aquilo que a gente não pode enxergar, com as emoções, com os bloqueios, com as crenças. É isso que eu faço. Você tem cara de gênio, né? Você sabe que você tem cara, né? Tem. Esse óculos assim entendeu? E ela é gênio, assim, que assim, dá até medo de falar pra não falar bobagem. Você assim, já mostra isso. É muitos anos de estudo, são só 24 anos na área, né? Então. Nossa. E assim, é engraçado que isso tá muito assim. Visível agora, de uns 10 anos pra cá. Você tá falando de 24 anos, a galera nem... Mas antes de a gente continuar, nossa amiga, nossa parceira, Fernanda, com todo carinho, Fernandinha. É um prazer estar aqui de novo, Cândido. E agora com essa mulher maravilhosa, poderosa aqui do meu lado, tô me achando, viu? Não é só você, não. Mas essa é um presente de Deus na minha vida, essa aqui, viu? Uma conexão, a gente se conheceu aqui em Alphaville recentemente, mas já estamos com grandes projetos juntas e tá aqui com você, né, que eu já estive aqui, me comprometi, quem assistiu meu vídeo viu, me comprometi a fazer meu lançamento e fiz meu lançamento, e depois desse movimento de tudo isso que a gente fala, quando a gente planta, a gente colhe. Então eu não parei, me movimentei e aí Deus vai mandando esses presentes aqui. Então eu sou consultora, gestora também, além de trabalhar toda a parte de desenvolvimento humano dentro das consultorias, hoje eu sou uma estrategista de negócios, eu busco, né, ajudar os donos de negócio, empreendedores, empresários a alavancar os negócios, os resultados, né, exponencializar, crescer aí de maneira rápida, né, que hoje o tempo, a gente já sabe, não é nem mais dinheiro, é muito mais do que isso, né? Então é isso. Que bom estar aqui. Obrigado. E é engraçado que eu ouvi um Reels do JJ e é bem verdade. Nós estamos no tempo da proatividade. E eu aprendi com o meu antigo pastor que gente boa já tem bastante. Isso é verdade. E tem gente muito boa também. Então agora a gente tem que começar a ser excelente. Uau. Porque gente muito boa, e realmente eu conheço muita gente boa mesmo. Mas quem vai fazer a diferença são o pessoal que faz com excelência e com proatividade. E coincidentemente é uma palavra que a gente usa, que a gente falou que é o nosso ano da gestão, mas da excelência. Isso. Então é o fazer tudo que a gente já fez até hoje, mas buscar excelência agora. Em tudo hoje. A gente tem que ter cuidado porque a gente sabe que existe
algum movimento, existem movimentos externos, que a gente sabe, tá falando até mesmo de política, pode falar direto, sim, aqui é zero mimimi, sim, tá? Aqui, zero mimimi. Então, assim, aquilo que a gente tá falando em off, né? Só para pegar aqui um gancho aqui, falar que não tô nem aí por causa que eu não dependo da polícia e tudo mais, é um pouco, assim, insensível. Sim, egoísta, né? É egoísta, porque existe grupos de milhares, de centenas de famílias que dependem disso. Então, assim, a gente tem cuidado. Então, agora vamos falar de consultoria, de empresas. As empresas vão ter que estar muito mais estruturada, muito mais alicerçada para poder lidar com esse contratempo que a gente vai estar tendo. Aí já começamos a ter no início do ano. E com inteligência emocional, né? Porque é isso que vai segurar. Porque o negócio, ele depende das pessoas Sim. que estão ali naquele ambiente. Então, nada adianta você fazer uma ótima gestão dos seus negócios se você não fizer na sua vida, nas suas emoções, né? E a própria eleição deixou claro isso, né? Que foi uma eleição de 50-50, né? Nossa. Então, isso deixou muito claro sobre o pensamento estar dividido. Né? E o quanto as pessoas pensam de um jeito, o quanto outras pensam de outro. Então, entender assim, o porquê que essas pessoas pensam desse jeito, por que é que elas pensaram daquele jeito. E extrair de cada grupo, porque todo grupo tem a sua verdade, isso aí. Mas extrair de cada grupo por que te levou a votar nisso e levou a escolher isso. Quais são os princípios e valores daquele governo que tem a ver com você? Exato. E aí é despertar, porque muitas pessoas precisam entender que, às vezes, uma atitude que a gente tem é pela falta do conhecimento que a gente não adquiriu. E aí que entra inteligência emocional. Por que eu tô votando? É fanatismo? É isso, aquilo? Falando da política, no caso. Sim. Mas quando você percebe o que você entende sobre isso e qual é o melhor para todos, porque ali fica o que é melhor para mim. A gente precisa tirar essa ideia, né? É o melhor para todos. O que seria melhor? Então, assim, é perceber. E aí a gente percebe que, nesse âmbito que a gente trouxe da política, que não existe certo e não tem errado. Existe o que tem a ver com o que eu estou vivendo, com a capacidade que eu tenho hoje de aceitar, de entender e de acreditar. Quando você muda a sua mentalidade, muda até a sua forma de votar. Total. É isso que eu penso. E mudando a forma de votar, a gente vai ter um resultado diferente. Entendeu? Porque eu falo que, trazendo já isso, o Brasil, ele tem... Aliás, deixa eu fazer uma pergunta pra você, Cândido. Ó, já tá querendo roubar seu lugar. Seja bem-vindo. Olha só, eu trabalho com dores emocionais, feridas emocionais, bloqueios, crenças, né? Você sabe qual é a maior dor que o nosso país tem, o Brasil? Maior dor? A maior dor que o Brasil traz. Posso, assim, mudar um pouco? A maior carência? Pode ser ou a maior dor mesmo? Seria a dor. Por exemplo, nós temos dores emocionais como rejeição, como injustiça, como abandono, como superproteção. Nós temos essas dores que a gente pode chamar de ferida, né? Qual é a frequência que o Brasil carrega dessa dor? Você sabe qual é a maior? Cultural. Vamos lá. Não sei não. É o abandono. O Brasil é um país do abandono, porque quando vieram descobrir o Brasil, descobriram, acharam as Índias e foram embora. Então é como se um pai abandonasse um filho. Então o nosso país, ele tem uma frequência energética de pessoas que se sentem muito abandonadas. Qualquer pessoa que trouxer algo que vai oferecer uma troca, uma paternidade, eu me apego àquilo. Nós podemos ver a característica dos próprios governantes. Verdade. De um pai mais crítico, de um pai severo e de um pai que está sempre protegendo, dando dinheiro, passando a mão na cabeça. Então você percebe isso. Isso vem pela ferida que o próprio país traz. Todos nós trazemos o abandono. Quando nós trabalhamos na inteligência emocional, nós vamos percebendo. Eu preciso depender disso para me sentir pertencente? Eu preciso estar alienada a isso para me sentir pertencente? Ou eu posso entender que eu preciso curar essa ferida e eu não preciso mais disso? Caramba. É muito lindo isso quando a gente tem essa concepção, demais, né? E o Brasil também é um país que tem muitas mulheres que cuidam dos seus filhos. Muitas mulheres solteiras ou divorciadas que cuidam dos filhos, por quê? Mesma questão. Quando vieram os portugueses, engravidaram as índias, foram embora e elas ficaram com os filhos. E isso foi desencadeando até hoje. É como se fosse uma frequência que a gente tem. Então, é um padrão que traz, né, de energia. E quando nós vamos trabalhando com a inteligência emocional, nas mentorias, imersões, nós vamos fazendo essas pessoas saírem desse papel de vitimista.
de dependentes emocionais. Nós vamos acordando esses seres que são filhos e filhas amadas de Deus e vão percebendo que é a Ele que eu tenho que reportar. Não é me depender emocionalmente de um, de outro, de um governo, de outro. Não é para depender de nenhum dos dois, na verdade. Mas o quanto eu posso ser independente, mesmo votando em um outro, mas dentro daquilo que tem a ver com os meus princípios e valores. E esse é o trabalho da inteligência emocional. Por isso que eu amo trabalhar com isso. Então você está me falando que existe uma carência. Isso. Sim, é uma carência. Dependência. De uma figura paterna. Sim. Entendeu? Sim. Indireta ou indiretamente. E todo aquele que estiver no governo e sacar isso, leva a maior parte. É o que o... Como é que eu chamo ele, gente? Porque eu aprendi também que não pode desonrar os governantes. Não. Porque não existe... Podemos dizer que o atual presidente... o atual presidente, sim, ele... Então, ó, a gente tá em 2023. O atual presidente... É isso. Ele sacou, teve essa sacada, e é o que ele fala, né? Dê dinheiro, dê isso, dê aquilo, pros pobres, que aí a gente tem conexão. Tem a conexão. Que é aquilo que a gente queria, né? Um cuidado, um olhar, atenção e tudo mais. Isso. E vou te falar, isso daí eu percebi, e você tá trazendo isso com muito mais maestria, que a carência da dor do abandono é muito grande. É muito. E isso não é só pra mulher não, tá? Não. Por isso que alguns homens também, às vezes, não tô protegendo, se relacionam com um monte. Sim. Se homem largar, já tem outra. Exato. Já viu todo mundo, quando tá pensando em separar, já tem um na agulha? Pra não ficar sozinho. Pra não ficar sozinho. E muito separa e volta pelo medo do abandono. Isso aí. Porque a solidão é apavorante para muitos que não ainda se trabalharam. Então eu prefiro ficar num relacionamento tóxico ou retornar naquele que me fez muito mal do que ficar sozinho. E trabalhar a solitude, eu acho maravilhoso ficar sozinho, gente. Eu amo. Eu também. Tem os meus momentos que nós precisamos para fazer essa reconexão. E realmente fazer um apanhado de ver assim, aonde eu estou, aonde ou quem é minha muleta. Porque vira e mexe a gente está, né, inconscientemente procurando uma muleta. E na verdade nós precisamos entender que nós, né, eu sempre brinco com as pessoas, olha no espelho e atualiza. Eliana, você tem 54 anos, você depende disso, você precisa disso, atualiza. Sai da criança de 3, 4, 5 anos que está buscando alguém aqui fora, atualiza. É verdade, eu não preciso disso, eu não preciso de aprovação de ninguém, eu não sei o quê. Cai na realidade. É apertar um F5 na sua vida, nesse tempo que você está de solitude, e falar, eu estava dependendo disso. Eu estava me abatendo por causa desse comentário. É isso. E às vezes um comentário pequeno destrói uma geração inteira. E como? Por quê? Porque não está estruturado na verdade. Está na falsa verdade. Porque tudo... Por exemplo, quando nós nascemos, ninguém chegou e falou assim, você é uma criança maravilhosa, você vai ser incrível, você vai prosperar, você vai ser uma... Alguém chegou e falou isso? Eu tô tentando lembrar. Né? Quando você fez a pergunta, eu tô tentando lembrar. Muito pelo contrário, não põe a mão aí, você só faz coisa errada. Então o que você acreditou? Que você é pra fora. O teu exemplo é assim, a minha prima fez isso, então ela é melhor do que eu. É tudo externo. Verdade. Eu não consigo buscar o recurso dentro. Então quando a gente cresce, a opinião do outro é mais importante do que aquilo que eu sei de mim. Até porque será que eu sei quem eu sou? Por conta de tanta interferência que eu tive pela educação dos pais. Sim. Né? Eu sou mãe também, então já fiz muitas dessas transferências equivocadas. Então, assim, o correto seria essa geração que está vindo usar a inteligência emocional e dizer assim, quando esse filho crescer, começar a andar e apostar e patrocinar. Porque se a gente aprendesse a patrocinar mais as pessoas sairiam da dor e entrariam no recurso. Isso é incrível. O que eu faço demais é patrocinar as minhas alunas, porque elas saem da carência de buscar alguma coisa e elas entram no recurso que tem dentro de cada um de nós. Meu Deus! É um assunto lindo, né? É doido, é lindo. E já passou o eu... Ai, eu esqueci o nome. Não é o eu do futuro. A cura da criança. Já passou isso. Ela vai falando, vai vindo coisa. Vai fazendo uma retrospectiva. Tem uma imersão que chama Curando a Criança Ferida. Que são 3 dias que eu vou com uma equipe no hotel. E nós trabalhamos todo esse olhar. Eu falo que tem pessoas que me procuram, por exemplo, empresários na pandemia. Eu quebrei, me ajuda nisso. Eu só escuto.
Daqui a pouco entra assim, como é que é a tua relação com teu pai? Como é que é a tua relação com sua mãe? Ah, eu tô uma treta, faz tempo que eu não vejo meu pai. Você quer prosperar? Você quer crescer? Olha pra tua raiz. Uma árvore não cresce sem ter uma raiz forte. E eu bato em cima de tudo e eu volto pra lá. Por quê, Cândido? Porque a minha dor foi meu pai e minha mãe. Eu ia chegar nessa pergunta. Porque eu entendo que toda vez quando a gente domina muito uma coisa, sim, é porque a gente investiu muito tempo nisso. Uhum. E se a gente investiu, é porque foi uma dor nossa. Foi. É verdade. É isso. A dor é o nosso propósito, né? É isso aí. Né? Então, peraí, eu sou muito bom nisso aqui porque eu era muito ruim. E aí eu consegui virar a chave e agora eu vou pra cima. Então, me fala um pouco de você. Então, quem não tem treta com pai e com mãe, né? Mas tudo vem da falta de inteligência emocional, porque quando a gente é criança, bebê, a gente não entende. Tiraram até a matéria de moral e cívica, né? Que dá uma ajudinha pequena, né? Não sei se você pegou essa... Você pegou? Pegou. Não sei se a Fernanda pegou, Fernanda. Não pegou, acho não, que né? não. Então, eu peguei. Ó, bate aqui, ó. Tamo junto. Então, por essa falta de recursos, essa falta de inteligência emocional, qualquer coisa que nossos pais falam, que também vem das dores dele, nós olhamos para eles como se a gente, como se eles não gostassem de nós, né? Minha mãe falou que eu não vou dar certo, ela não me ama. Então, ao mesmo tempo que eu amo aquela mãe, existe o nosso lado da sombra que odeia por ela ter falado aquilo. Como é que aquela pessoa que eu amo fez isso comigo? Então, fica uma dualidade dentro da gente, que a gente é dual, né? Nós somos duais. Então, assim, essa dualidade. E aí nós vamos crescendo. Eu cresci entendendo e acreditando que eu vim atrapalhar a vida dos meus pais. Porque quando minha mãe engravidou, meu irmão tinha 1 ano. E o meu pai, naquela época, disse, eu não quero essa gravidez. Mas ele não é que ele não queria Eliana. Eu entendi que ele não queria Eliana. Uhum. Mas eu não quero essa gravidez, porque eu não sei se eu vou dar conta, se eu vou conseguir alimentar. Mas na minha cabeça, meu pai não queria a Eliana. E eu cresci com essa dor. E minha mãe transferiu toda a frustração dela de esposa para marido para mim. Então eu fui me afastando muito do meu pai. Eu fui, para você ter uma ideia, conectar com meu pai novamente em 2015, porque em 2011 eu passei por um câncer. Caramba. E quando chegou esse câncer, que foi na mama direita, joguei basquete, alimentação legal. Mas por que esse câncer veio? Eu falei para Deus, que eu fiz pro Senhor? É a primeira treta, né? O que eu fiz com o Senhor? Mas eu já tinha treta com Deus por conta da treta com o Pai. O Pai da Terra influencia muito o Pai do Céu. Total. E aí eu comecei a olhar para isso. E quando eu lembro de uma cena, que na verdade eu fui lembrar em 2019, o câncer foi em 2011, que eu cheguei no centro cirúrgico, peguei o telefone, meu pai não sabia que eu tava com câncer, porque eu não falava com ele. E dentro do centro cirúrgico eu pedi um celular para a moça, falei, preciso fazer uma ligação. Liguei e falei, pai, eu tô com câncer e a culpa é tua. Eita. A ligação caiu. Eu tava com anestesia, apaguei. E não lembrava mais disso. Eu fui lembrar depois de 8 anos que eu fiz isso. Mas o que era isso? Era uma criança pedindo socorro. Olha pra mim, pai. Eu tive que adoecer pra você olhar pra mim. Cara, aquilo ali fez... Aí eu falei, preciso procurar ele. Porque se eu tô adoecendo pra chamar a atenção desse pai, agora, consciente disso, eu vou procurar esse pai. E quero ser curada e nunca mais ter câncer. E fiz esse movimento em 2015. Resgatei minha história, né? Acabei sentindo raiva da mãe, porque minha mãe jogou eu contra meu pai. Vamos resolver o problema da mãe agora, cara, não tem jeito. E fiz todo esse processo. E aí comecei a prosperar depois que eu fiz tudo isso, em todas as áreas da minha vida. E fui estudar muito, fui fazer uma pós-graduação em psicologia transpessoal, porque eu falei, e agora eu não quero que ninguém adoeça para reconhecer isso. Então, quando a minha filha foi Miss em 2014, 2015, a mais velha, ela ganhou Miss São Paulo e participou do Miss Brasil. Nós tínhamos um projeto chamado Instituto Helena Pigato, que era para ajudar mulheres que passavam por um câncer, qualquer dor. Quando chegou a pandemia, eu doei o Instituto para algumas pessoas tocarem, mas Caramba. Não era... porque eu entrei para online, né? Uhum. E doei todo o espaço físico, os móveis, doei tudo, porque eu queria entrar no online para atingir o mundo inteiro. Uhum. E uma das minhas alunas falou uma coisa muito importante. Ela falou, por que você fechou o instituto? Eu falei assim, porque eu não tô mais lá, né? Aí ela disse assim, não, você não percebeu. Você tava lá para cuidar de pessoas doentes. Agora você tá no online para não deixar essas pessoas adoecer. Trabalhando o perdão, a consciência, a projeção que a gente faz de pai e mãe, ocupando seu lugar de filha e não ocupando o marido da sua mãe ou o esposo do seu pai.
E foi onde eu caí para esse trabalho todo e despertando essas mulheres para elas se libertarem dessas dores emocionais que podem levar não só ao câncer, qualquer tipo de doença. E então você também está me dizendo que um dos maiores responsáveis do seu câncer foi a emoção. Sem dúvida nenhuma. Para mim, Cândido, para mim, se tiver médico escutando pode me contestar, mas assim, para mim todas as dores têm todo fundo emocional e espiritual. Para mim, eu tenho certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma que qualquer tipo de doença no corpo, isso é resposta, reação, o corpo reagindo às nossas emoções. Isso aí é indiscutível. Fala, né? O corpo fala, né? Qualquer lugar que a pessoa fale que tem dor, já tem um diagnóstico, digamos assim, né? Sim, sem dúvida nenhuma. É aquilo que outro dia, numa mentoria, eu escutei. Quando você não resolve, você absorve, e quando você absorve, algum órgão do seu corpo pega. E ele vai tentar resolver pra você. Um fígado pega a tua raiva, o pulmão pega uma tristeza. O que pega a minha raiva é o meu estômago, dá uma dor de barriga danada. Muitas pessoas dão isso, né? E o estômago, o que é o estômago, né? O estômago é o que você não digere. É algo que alguém falou, você não digeriu, ou você se calou, não pode se manifestar. Hoje ele é considerado o terceiro cérebro, né? Isso aí. E foi o que eu contei no podcast que eu vim aqui, que a minha transição se deu a partir de uma doença no estômago. Que aí não tinha mais pra onde correr, já tava falando no físico. E aí eu fui e falei, não, vou fazer a transição de carreira. Bem, o corpo falando, né? O corpo fala, grita. Você vem escutando isso, né? A gente é o nosso próprio curador e o nosso próprio vilão. Cara, é muito doido, né? Você percebe isso? Somos nós que nos sabota. Isso, eu tenho inteiro. Eu tenho algumas mentoradas que eu fico triste, porque a gente tá direcionando, e é aquilo que você falou no início, o vitimismo sobressai, não assume a autorresponsabilidade. Exato. Me perguntaram uma vez, por que aconteceu isso contigo? Por que aquela fulana fez isso contigo? Por que aquele fez? Eu falei, por causa de mim. Não foi eu que dei brecha, dei condições para invadir minha emoção e eu agir desse jeito. Exatamente. Mas o vitimista tem ganho também, né, Cândido? Sim. Porque a gente fala de vítima e algoz. Na verdade, uma relação onde tem vítima e algoz, eles trocam de papéis. Entende? Porque ser vítima também tem um ganho. Então, a gente precisa olhar isso, o que eu tô ganhando com isso? E onde isso vai me levar? Eu já fui vítima demais. Mas a hora que a vida te breca com uma doença que, até por uma questão cultural, é o fim da linha, né? Aí você fala assim, eu vou continuar sendo assim, ou eu posso ser diferente e ser saudável e ter outros ganhos? Foi o que eu fiz, eu era vítima de uma dor que eu sentia em relação ao meu pai, a hora que eu percebi. E fui, porque tem conheça a verdade nos libertará. Quando eu entendi que meu pai não queria aquela gravidez por conta do medo de cuidar de mais um filho e não que ele não queria Eliana, eu me libertei. Porque eu achava que ele não gostava de mim, que a Eliana era o problema. Vários anos eu me senti assim. Não, era só mais um filho que ele tinha medo de botar no mundo. E não consegui cumprir como pai as obrigações. Pronto. Aquilo me libertou. Não, o problema não é você, Eliana. Por muitos anos, Cândido, eu me odiava. Caramba. Eu me odiava. É até pesado falar isso, mas era verdade. Por quê? Como é que uma criança pensa assim? Se meu pai não gosta de mim, quem vai gostar de mim? Olha que coisa doida. E isso, quando você cura e entende, se liberta, você pega a sua autoestima e eleva. Por isso que eu falo assim, que quando a gente fala, autoestima, você tem que ficar repetindo. Não, você tem que se tratar. Isso aí. Porque enquanto você tá fragmentada, ninguém tem a estima elevada. Tá tudo em pedacinho. Enquanto você vai se curando das suas partes, da sua criança interior, você vai ficando inteira. Quando você olha no espelho, você fala, cara, essa sou eu. E aí o amor transborda. Sai pelos poros. Eu ensino minhas alunas, vocês querem ter autoestima? Cuida das feridas emocionais. A autoestima vem rapidinho. E aí o pessoal tá confundindo. Aí os que não são curados acham que você é arrogante, presunçoso, entendeu? Tipo assim, egocêntrico. E existe uma equalização muito grande aí na questão de ser egocêntrico, ser orgulhoso e ter uma boa autoestima. Exatamente. Porque a autoestima você não se sente melhor do que o outro. Você sabe que é tão bom contra o outro, mas sabe que tá bem resolvido. Exato. É estima, né? Eu tenho estima por mim. Isso aí. Hoje eu tenho estima por tudo que eu vi, por tudo que eu vivi, pela pessoa que eu sou, por tudo que eu já fiz. Eu estimo a Eliana. Antes eu odiava a Eliana.
Então essa é a diferença. Eu gosto de mostrar porque assim, eu já fui essa pessoa um dia. Eu não nasci assim, muito pelo contrário, que nem você falou, a sua dor é o propósito. Então, quando as pessoas olham, elas podem falar, nossa, ela é insuportável. Eu falo, realmente, eu não suporto mais aquele papel meu. Aquela pessoa que era vítima, que não tinha conhecimento. Né? Porque a vítima, ela só é vítima porque ela não tem conhecimento. A hora que ela conhece tudo, como funciona, por que ela sente essa dor, por que ela olha para o pai e para a mãe e sente essas coisas, ela se liberta daquilo e fala assim, eles só fizeram o que puderam. Agora eu posso fazer melhor por mim. Eu posso me amar, eu posso me libertar dessa dor. Quando eu tive o câncer, eu falei, mas nunca que eu vou ter a metástase. A metástase significa, você não aprendeu ainda. Nossa. A metástase é um novo sinal, você ainda não aprendeu. Então, quando a pessoa fala, tenho 3, 4 metástases, você ainda não aprendeu. E naquele momento eu disse assim, pai, eu vou aprender agora. Eu já entendi onde tudo começou. E se depender de mim, eu vou me curar. Fazem 12 anos já. Nossa. Então, essa é a E escolha. quem diz que essa mulher teve câncer? Não, né? Careca, fiquei careca e tudo. Fiz sessões de quimioterapia e... Pra alguns não vão entender, vai achar que ela é doida, gente. Não, tá? Ela é uma pessoa muito santa. Sábia. Mas Sábia. Deus convoca os dois pra confundir. É isso aí. É. É isso aí. É isso aí. Os outros que vão achar assim, não, Que lute. não, é mentira. Mentira é a vida que você tá levando. Me fala mais. Mas depois, quando você falou com seu pai, você desligou, você disse que não lembrava de nada, mas em 2015 você foi lá e foi lá conversar com ele. Fala um pouquinho disso aí, o que aconteceu. Ai, meu Deus do céu. Haja coração. Quando eu lembrei desse fato, porque ele veio no insight, ele veio porque eu acredito que, eu sempre falo que eu tenho uma relação muito incrível com Deus, muito estranha, eu tenho uma Eliana, né, as minhas amigas... Seja bem-vinda, porque gente normal é chata. Então... As minhas amigas falam assim, Eliana, eu vou começar a novena, você avisa Deus? Elas falam que eu tenho... Eu acredito que ele deixou aquilo meio que descansando, sabe o pão que precisa crescer? Uhum. Ele deixou descansando e quando eu tava pronta, ele fez aquilo aparecer. Então eu lembrei desse fato que eu tinha ligado, eu não tinha lembrado desse fato. E na hora eu falei, olha o que eu fiz. A minha dor tá no meu pai. E como tá no meu pai se eu amo meu pai? E ao mesmo tempo odeio. Aí eu fui entender que eu comprei a história da minha mãe, que teve problema com esse marido, transferiu pra mim. Chamei minhas filhas e disse assim, eu preciso procurar meu pai. Marquei umas 4, 5 vezes essa visita, nessa reunião, numa praça na minha cidade, sou de Americana. Desmarcava, eu entrava em pânico. Minha criança entrando em pânico, mas o pânico do quê? De ver, encarar aquele homem que ela tanto amava, que era o pai dela. Caramba. Muito doida, né? E aí um dia eu falei, filha, vocês vão comigo? Ela falou, mãe, nós vamos, porque você precisa resolver isso. Nossa. Elas entraram no carro, aquele suporte emocional, e meu pai, que ele não sabe, né? Descendo lá, como se nada tivesse acontecido. Porque você não avisou que tava indo, não? Não, avisei, mas assim, a dor tava em mim. Ele não sabia que ele tinha causado isso pra mim. Sim. E aí, quando eu desci, comecei a conversar e elas filmaram, elas falaram, mãe, eu queria que você visse você olhando pro seu pai. Ela falou que eu ficava olhando assim uma criança. E meu pai contando a vida dele, os problemas deles, de vida dele. E elas filmaram. Uma criança mesmo. Eu levei a minha criança. Ali eu levei minha criança, falei pra ela assim, olha pra esse pai que você nunca pode olhar. Deixa ele ser seu pai. Cara. Então, naquele momento ali, eu senti minhas células pulando de alegria. Pulando, eu senti meu corpo assim, mas não era nervoso, eram as minhas células respirando a verdade. E ali eu voltei, conversei com a minha mãe, que meu pai, eles se haviam separado. Uhum. E eu disse, mãe, essa história é sua, eu não vou carregar mais. E eu Entregou pra escolho ela. amar o meu pai. Nossa. E hoje a relação que eu tenho com meu pai é absurda. É coisa incrível. A minha mãe ainda carrega a dor dela com o meu pai, mas isso é dela, sabe? Já tentei por muito tempo ajudar a perdoar. E eu disse assim, não adianta. Se ela quer levar isso de volta, ela leva. Eu tô livre. Tanto do peso que ela me passou, eu perdoei, quanto o que eu acreditei que meu pai tinha sido pra mim. Então me libertei. Me libertei e dei permissão pro meu corpo ser saudável novamente. E só tá saudável por causa que a alma tá. Nossa, é uma coisa assim que quando eu falo eu me emociono porque eu já falo... percebi que se emocionou. É algo assim que eu falo assim, eu gostaria que todo mundo passasse por isso.
Porque eu vejo... Porque é tão gostoso, né? E aí de bom a gente quer compartilhar também. Exato. Porque a gente se aprisiona numa cadeia, numa jaula, que a gente tá com a chave na mão. A porta tá aberta, se você fizer, ela abre. Mas é aquilo que nós falamos, é deixar de ser vítima, na verdade nem ser vítima, porque a vítima só é vítima pela falta de conhecimento. Por isso que a inteligência emocional vem vindo com muita força para libertar pessoas. E essas pessoas que são mais resistentes que a gente encontra são aquelas que realmente são presas fáceis de um governo, de quem quer que seja. Até de uma emoção, eu era presa fácil de uma emoção. Então hoje eu falo assim, por que você falou, né? De tanto você ter essa dor, hoje você ajuda isso. Porque eu acredito que Deus fez eu passar por tudo isso, permitiu, aliás, que eu passasse por tudo isso para ajudar, soltar outras pessoas que estão presas. Ele falou, vai agora e solta meus filhos. A dica que você dá. Conheça a sua história. Sua história de vida. Poucas pessoas têm vamos dizer assim, a noção da importância de conhecer a sua árvore genealógica. É muito importante, porque muitas vezes você está passando por um problema financeiro, por exemplo, que você está honrando um tio que faleceu, um bisavô que faleceu. Às vezes você está com vício de bebida ou cigarro, você está honrando alguém que usou isso. Quando você conhece a sua história, e você vai falar, como é que eu vou saber disso? Você vai sentir na sua alma. Você vai sentir uma emoção que você não define, porque você vai ver que você está trazendo essa frequência, e você vai fazer o quê? Soltar a história. O que é dele, e o que é seu é seu. Conheça a sua história, conheça a verdade, ela vai te libertar. E a partir do momento que ela te libertar, você pode construir uma nova história. É respeitar também, né? A sua história, não querer ficar criticando a sua história, porque a sua história, ela tá linkada aos seus parentes, ao seu antepassado. E querer ficar criticando o teu antepassado é desonra. Sim. Você falou umas coisas aqui, são uns insights. Sempre sai, né, cara? Porque é interessante que a palavra fala que quando você honra pai e mãe, você tem vida longa. Quando você não honra, você tem câncer. É isso. Entende? A primícia desse versículo é isso. Não é porque os outros tá todo mundo colando com o quê? Com dinheiro. Vou honrar meu pai e minha mãe que eu vou ficar rico. Mas entender que nem todo mundo tá qualificado e tem competência para ficar milionário de forma material, que eu tô falando. Exato. Mas se você não honrar pai e mãe, você não vai ter nem vida. Não. E aí a gente tá falando de vida física, emocional e tudo mais. Isso. Eu não vivi até eu honrar e entender que a história deles é deles, e percebi que honrar, como você falou e é bíblico, não é fazer o mesmo. É fazer melhor e mais do que eles puderam. Porque quando eu, como mãe, minhas filhas conseguem um cargo, faz alguma coisa e falam, dei certo como mãe. E aí os nossos pais com certeza pensam a mesma coisa da gente. Sim, então é ser melhor, não maior. Porque no sistema familiar eles são os maiores, mas melhor do que eles puderam ser, porque daí eu tô honrando o que eles fizeram para eu me tornar quem eu sou hoje. Nossa, que lindo. Você bateu num ponto fundamental, porque assim, as pessoas que estão falando assim, eu vou ser melhor do que meu pai. Você pode ser uma melhor pessoa, mas nunca vai ser maior do que ele. Porque a gente, como mentores e líderes, a gente entende, a gente quer que nossos mentores, nossos filhos, gerem mais conteúdo do que a gente. Isso é honrar a gente. Sim. A não ser que for algum mentor retardado, idiota, entende? Que fica medindo força com o aluno. Aí é idiotice. Aí é idiotice. Mas o cara que é bem resolvido, ele quer impulsionar os outros. E aí nós, como pais, a gente quer o quê? Que nossos filhos, os outros... Alguém falou assim, tua filha é igualzinha a você. Eu falei, Deus me livre, aquela melhor do que eu. 1000 vezes melhor do que eu. Eu sempre falo para minhas filhas, vão ser melhor do que eu não pude ser. Sim. E também você tocou num ponto assim, o quanto é penoso quando um filho quer ser maior que o pai. Ou que a mãe. Tipo aquele que fica dando chá de moral, fica inverte dando os dinheiro. Papéis, né? Inverte os papéis. Isso aí. Você me permite eu contar uma coisinha aqui? Claro, com certeza. Eu tenho um aluno que ele me marcou profundamente. Quando ele fez a mentoria comigo, ele disse assim, eu falei dele honrar a mãe, e ele disse assim, mas eu acho que eu dou dinheiro pra ela. E eu falei, nossa, como você olha pra sua mãe dando dinheiro pra ela? Ela é pequena, você é o grande. Aí eu disse assim pra ele, você não conhece a história da sua mãe. E eu duvido que você vá até ela conhecer.
Porque ele falava que a mãe não abraçava, que a mãe não dava carinho. Naquele dia, na mentoria, ele me mandou um WhatsApp dizendo assim, comprei uma passagem agora. E ele foi até a mãe dele. Eu posso contar porque ele conta isso direto. E ele foi até a mãe. E ele chegou pra mãe e falou, mãe, por que você não me abraçava? Por que você não chegava perto de mim? E ela vira e disse assim, porque, filho, pra você ter isso tudo que você teve, pra você fazer karatê, pra você se formar no que você formou, eu tive que deitar com muitos homens. Eita. E eu não conseguia te abraçar porque eu tinha nojo de mim. E quando você me dava dinheiro, eu me sentia mais suja ainda. Porque é como se você estivesse pagando por isso. Ali, Cândido, olha, eu tô mentindo. Ele vai fazer o GPS. Ali, eu entendi, ele disse, Eliana, que eu tratava minha mãe como uma prostituta, como ela mesma sentia. Eu pedi perdão pra minha mãe e deixei de ajudar financeiramente ela. Só se ela me pedisse. Porque quando você ajuda sem os pais pedirem, você tá dizendo que eles não têm capacidade, não têm força pra gerar. E eles tiveram muito mais do que nós temos. Sem dúvida. Então, se eles pedem e eu puder, ok. Mas se eu estiver fazendo algo que não foi pedido, eu tiro força. Da mesma forma que nós, se temos uma parceria, fizer além... Se eu fizer além do que o combinado, eu tô dizendo pra Fernanda, você não é competente, deixa que eu faço. Estremece, porque entra na dor da criança. Se as pessoas tiverem... Quando acaba essas parcerias, só olha assim o panorama. Eu falo assim, uma pessoa se dedicou demais e a outra e tirou força da outra. E ela se sentindo inútil, ela não quis ficar com uma pessoa que enxerga ela como inútil. Uau. Nossa. O equilíbrio é tudo. E a partir do momento... né? A partir do momento que ele fez esse movimento, inclusive nós criamos agora esse GPS, que é uma mentoria, que nós vamos falar, ele caiu pra dentro, ele é um dos únicos homens que tá lá dentro. Que ele fala, e hoje sabe quem ele é? Um grande empresário, outro dia ele colocou no grupo, o estoque da empresa dele, por quê? Mãe é vida, quando você honra a vida te honra. Do jeito que você trata a sua mãe, a vida te trata. Uau. Nossa. Ele colocou todas as peças no seu devido lugar. É isso que nós precisamos fazer. Eu posso depois fazer o corte dessa parte? Claro! Você não citou o nome dele, ele não vai... E tem vários cortes que vai dar pra fazer aqui, Meu né? Deus do céu! Muito porque assim, é a gente julgar sem saber, né? É. Eu falo o tempo todo. Sabe o que eu aprendi mais no podcast? Coisa que eu mais aprendi aqui? Falar menos. Fazer pergunta. Não foi Pablo Marçal, não foi Napoleão Hill. Eu sou teólogo, então eu estudei bastante, estudo Bíblia, mas não foi na Bíblia, não estou desmerecendo a Bíblia, não estou desmerecendo ninguém, mas o que eu mais aprendi é fazer pergunta. E se a gente fazer essas perguntas que ele fez já anos atrás, a gente tinha poupado muitas dores. Não tenha dúvida. Eu estava sentado numa mesa que, juntando aqueles homens todos, chegava a quase 1 bilhão de patrimônio que aqueles homens geram, mas numa simplicidade, numa humildade. E eu não falei um A durante 1h30. Só fiz uma pergunta. Eu já sabia até algumas que outros perguntavam as respostas, mas eu não quis me meter e dizer assim, eu sei. E eu tava nos caras que gera. Eu falei, isso que ela tá falando, eu sei. Mas eu fiquei calado. E na hora de perguntar, eu fiz uma pergunta assertiva. E aí onde houve outro movimento... E assim, a gente poderia poupar. Eu tava pensando, eu vou escrever um livro, por que a gente não cala a boca, mano? Por que a gente não faz pergunta? E às vezes faz uma pergunta afirmativa, ou então uma pergunta já acusando, né? Acusando. É a reatividade, né? É isso aí. É aquela coisa, aquele turbilhão de emoção que vem. Vocês estão convidados a fazer esse livro. Que lindo! Isso saiu agora, diante de Deus. Que lindo! Por que a gente não faz pergunta? Por que a gente não se cala? E aí você respondeu e a gente pode engrenar isso. Eu tô montando uma editora, já tenho editora. E convidando para Londres. Brasileiros em Londres e em Miami. Meus primeiros clientes são esses, tá? Parabéns. Não aceite menos que isso. Não. E aí vou escrever, porque esse é o insight que eu tive, assim... Porque se esse camarada, ele vai, e nós também, se você fizesse essas perguntas que você fez, esse encontro com seu pai, anos atrás... Nossa, nem câncer eu teria, né? É isso aí.
A gente tinha poupado muitas dores. E o pessoal tá tudo imediatista. Sim. Já faz a pergunta, responde e fica com raiva da resposta que ela deu. Porque falaram que isso é mulheres que fazem. Não, eu vejo um monte de homem fazendo isso. Te faz a pergunta, ele mesmo responde e ele fica com raiva da resposta que ele deu dentro da expectativa dele. Não deixou a pessoa responder. E é aquela falsa empatia. Eu tenho empatia por você, mas na minha percepção. Então não é empatia. E olha que incrível, isso vai muito além só dessa questão de egoísmo mesmo, de ego. Vai na questão como criança de não se sentir no papel de questionar os pais. Como que eu vou questionar essa falta de abraço? O que isso vai gerar? Então, em muitos momentos a gente se bloqueia porque a gente não se vê nesse papel, né? De, tipo, eu vou parar, vou questionar minha mãe, vou questionar meu pai. Mas o quanto isso é necessário para você curar suas dores, para você mudar o rumo da sua vida, né? Entender. E a gente fica postergando isso, levando pra frente, arrumando um monte de problema, até aprende a perguntar, mas não os nossos pais. Não olhar pra nossa história, que foi o que ele falou. E é o que chega em consultório assim, né? Ai, meu filho tá com problema. Eu falei, tá, que dia que você pode vir aqui? Não, meu filho, não quero conversar com seu filho. É você. É rebobinar a fita. Porque as minhas filhas são reflexo da minha falta de conhecimento, tudo, entendeu? Eu consegui reparar algumas coisas, muitas sequelas estão com elas. Então é comigo que tem que mudar. Entendeu? Muda o quê? Muda o que aconteceu e evita muita coisa Chega mais pertinho. Da descendência. Sim. Então, assim, é entender isso daí, porque não são os nossos filhos. Ele só tá tendo um comportamento, um reflexo do que a gente passou. Então, eu tenho que começar a corrigir em mim. Você vai falar assim, minha mãe tá fazendo 79 anos hoje. Nossa. Hoje? Hoje. Então, caramba. Assim, ela não tem o que exigir dela de falar, mãe, ela tem clareza, mas ela tem existência. Então, sim, eu vou brigar a vida inteira pra fazer minha mãe perdoar meu pai, ou eu perdoar meu pai? E quando eu perdoei meu pai, ela viu eu ficar bem, ela começou a questionar. Outro dia ela falou assim, traz seu pai aqui tomar um café. Olha, eu e minha filha. Assim. Como assim? Por quê? Porque ela viu que tava tudo bem, o quanto eu tava bem, o quanto eu tava prosperando. E ela começou a ver seu pai de forma diferente. Por que você demonstrou isso? Isso, entendeu? Então, assim, e aí, vou te contar uma coisa, Cândido. As minhas duas filhas tinham treta com o pai, óbvio, né? E quando eu fiz isso, resolveram o problema com os pais delas. Os meus netos não vão ter esse problema com o pai, porque assim, eu fui dissolvendo, alguém tem que fazer esse movimento. Eliane, quem faz? Quem é tomado por uma consciência maior. O meu foi uma doença. A minha consciência maior foi uma doença, eu quero viver ou morrer. Você pode estar assistindo esse podcast e tomar consciência agora. Sim. Sou eu que preciso fazer esse movimento com meu pai, com a minha mãe, não é fazer com que minha mãe... Não, é você. O carteiro entrega uma carta e ele entrega ao correspondente, né? Ele vai entregar para a pessoa, aquilo é para você ler, não é para o vizinho ler. Senão ele entregaria para o vizinho. É assim que Deus funciona. Então, quem cair nesse podcast, é para você que está ouvindo, que precisa analisar, olhar para isso. Não nos unimos por acaso, eu sempre falo que... Eu não acredito nisso. Deus, eu brinco assim, né? Ele é muito sapeca. Porque ele apronta muito. Bruno! Fecha aquela janela lá pra mim, por favor. A da Copa. Você tá ouvindo? Eu tô ouvindo. A Dudinha dormiu, Dudinha. Tadinha. Mas, gente, vou te falar. Faz tempo que eu não faço podcast com tanto conteúdo. Eu vou convidar vocês depois pra fazer um podcast com o Dr. Perdão. Uau! Ele é cardiologista. Nossa, que lindo. Doutor Perdão, já gostei. E assim, ele fala muito do que a gente tá falando aqui. Eu tenho certeza que vai agregar para as pessoas. Show. Ele vem um mês sim, um mês não para Alphaville. E a gente pegou uma conexão. Porque assim, quando é para realmente gerar valor na vida das pessoas, eu quero repetir a dose. Não tem dúvida. Entendeu? Você falou de coração, olha só, você já viu qual o único órgão que não pega câncer? Coração? E passa a maior parte do tempo, maior parte de sangue. É ele que é o responsável. Mas por quê? Onde é? O que é o coração? É a morada do perdão e do amor. Olha o código que Deus deixou. Nossa, arrepiei. Você não tinha parado pra pensar nisso? Você tem câncer de unha, de nariz, de língua, de boca, tudo.
nunca você verá um câncer de coração. E ali passa a maior parte do sangue. E se as células vêm pela corrente sanguínea, instalaria no coração facilmente. Mas porque ali é a morada do amor e do perdão. Ali Deus já deixou um código para nós. Quando você acessa aqui, você cura o corpo todo. Nossa. Sabia dessa, Fê? Não. Não, e já veio um monte, né? Uma chave. Agora, por que você falou cardiologista, doutor perdão? Porque ele sabe. Ele sabe. Eu não vou citar nomes, mas eu faço um movimento de café de mulheres. E uma das meninas que estavam lá falou, né, no momento da nossa oração, tem alguém precisando liberar perdão. E veio uma pessoa na minha cabeça, que tava precisando. Ela não se manifestou, mas veio ela na minha cabeça. E ela tá com câncer. Aí ela falou isso agora, É isso. Todo mundo tem célula cancerígena. Todos nós ativamos as células, porque assim, nós somos geração ácida. Né? Nós deveríamos ser alcalinas. E o que é a acidez? É a raiva engolida, é a indignação, o abandono. Tudo isso gera acidez no corpo. Então, quando gera acidez, ela é um gatilho para células cancerígenas. Aí você vai falar, por que eu tive câncer? Ela não. Porque o meu nível foi muito mais ativado por muito mais tempo do que talvez da Fernanda. Um exemplo. Nós vimos agora a Preta Gil, essa semana tá com câncer no intestino. Então, tá com câncer no intestino. Então, assim, são células que estão sendo ativadas. Mas a partir do momento que você perdoa, porque o que causa maior acidez no corpo é a raiva que remói, é a mágoa. 80% do corpo é água, má água. Sua água tá suja. Então, quando você perdoa, a água fica limpa, não tem porquê você levar sujeira pros órgãos. E é uma coisa que você faz na lógica, a hora que você fala, cara, então eu só tenho que perdoar. Só perdoar. Inclusive, se perdoar. Eu aprendi com a... Qual é o nome daquela pastora que só vive entrando em... Tadinho. Em treta, não sei, da Lori. Aqui o marido, depois o segundo marido, teve câncer, quase morreu, o corpo todo ficou todo arrebentado, aí casou e depois descobriu que o marido era homossexual e tudo mais. Não conheço. E ela fala uma coisa assim, e é muito certo. Eu não perdoo, não é porque eu sou boazinha. Eu perdoo porque eu sou inteligente. Perdão não é pro outro. Entende? Aí eu falei, mano, é fato. Sim. O meu pai é o cara, assim, mais tretoso com a família. Mas, assim, ele é bacana, ele é um cara do bem. Só que ele só vive sacaneando todo mundo, brincando com todo mundo e tudo mais. E as pessoas sacaneiam muito ele. Trai muito a confiança dele. E meu pai, assim, ele fala com a pessoa enfiou a faca nas costas dele. Meu pai trata a pessoa com tanto amor que isso me constrange. Eu falo, mano... Inteligente. Aí eu falo, pai... E eu lembro que ele tinha 16 anos, eu falei assim, pai, esse cara, ele roubou você. Esse cara falou mal de você. Eu tava com meus colegas, ele falou mal da minha mãe, ele falou isso, e eu na adolescência, no auge da adolescência, eu só queria matar o cara. E meu pai recebendo o cara com... Eu falei, o senhor não sabia disso? Sei. Então você é um falso, pai. Não, filho. Isso é um problema dele. Nossa. Que sabedoria, né? Eu falei assim. E minha mãe com raiva também do meu pai. E aí eu falei assim, mas tá radiando pra você, tá falando mal da família. Não. Ele tá falando quem ele é. Quando Pedro diz de Paulo, fala muito mais de Paulo que de Pedro. Aí eu falei, meu Deus. E eu levei isso pro resto da minha vida. Hoje eu tenho 44 anos, eu levo isso até hoje. Meu pai, assim, me ensina tanta coisa até hoje. Meu pai, pra me aborrecer... Meu pai ele tem que ter defeito, né, gente? Tem a entrevista de vocês, mas deixa eu falar o que eu quero honrar meu pai. Ele tem que ter defeito. Ele torce pelo PT. Mas você sempre viu na família. Pernambucano, lá do Nordeste, porque conterrâneo, aquela coisa toda. E aí, quando ganhou, ele mandou uma mensagem gargalhando. Meu pai é aquele cara sacana, gargalhando, se lascou, faz aí a posição da arma, tá aqui no outro, pá. Eu fiquei até 3 semanas atrás sem falar com ele. Um ódio. Que eu tô resumindo, ele mandou uns 4 áudios, né? E como foi que eu... foi no Réveillon. No dia seguinte, no dia 1º, ele foi mandar uma mensagem pra mim. Ele falou, filho... Ele já tinha esquecido, olha só. Filho, um novo ano.
Não é só um novo ano. Todo dia é dia de renovo. Você que não diz que é pastor, que eu nunca falei isso. É ele que fica botando aquilo em mim. Que é teólogo. Então, Deus renova a misericórdia todo dia. Nossa, ele dá um tapa na minha cara. Então, filho, vamos pra cima, vamos pra frente e tudo mais. Eu falei assim, cara, o cara esqueceu que me sacaneou lá. No dia das eleições, ele tocou a vida. Quem ficou com o ranço foi eu. Pois é. E ele falando, vamos se renovar todo dia, amanhã, o que nós vamos fazer, isso, aquilo, perere. Eu falei, pai, quero te pedir perdão, tá? Ele, por quê? Porque eu fiquei com raiva de tudo. Ele falou, eu não fiquei. E aprender as coisas boas dos nossos pais, porque por mais que eles sejam petistas, são pessoas inteligentes, idôneas. E eu falo com meu pai, a verdade ainda não chegou até você. Ela vai te libertar. Mas é verdade, vê, uma coisa que por mais que a gente tenha conhecimento, tem entendimento e a gente vive, a gente às vezes cai numa arapuca que a gente não percebe. Sim. Porque pega em alguma parte sua que ainda não tá resolvida. Mas pega porque tá pedindo ajuda, socorro. E se pegou e você consegue ver isso, então vai tratar. Sim, eu sempre falo para as pessoas, né? Eu sou também mentora de Ho'oponopono. Que mesmo? Fiz eu não consigo falar como é. Eu sinto... tu também não consegue. Ai, tá lindo. Uma mulher sábia, inteligente, não conseguiu. E é separado. Ho'oponopono. É separado. Ho'oponopono. Ho'oponopono. É, Ho'oponopono. Ho'oponopono. Que é a limpeza de memórias, né? Que vem lá de Morna Simeona, do Havaí. E ali fala... Dr. Hugh Lane, quando fazia, não sei se você lembra dessa história, da parte da história, que ele pegou a ficha de vários pessoas, né, de um hospital psiquiátrico. Mas pode contar. E ele colocava a mão em cima das fichas e fazia, na época ele não fazia as 4 frases, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, ele só dizia eu te amo, eu te amo, eu te amo, e ficava eu te amo. E aí, passado uns tempos, as pessoas foram liberadas para casa, pararam de estar em tratamento e perguntaram, o que você fez? A mesma memória que eles traziam de revolta, de não sei o que, eu tenho. Então eu tive que perdoar a mim para parar de atrair essas pessoas na minha vida. Nossa. Então, quando você traz algo nunca é o outro. É você. A parte sua que aquele espelhou, que a vida está dizendo, cura isso. Para que você não sinta novamente. Entende? Então, por exemplo, você... Dá vontade de chorar. Por exemplo, você que ficou assim com seu pai. Às vezes essa criança lá na infância foi injustiçada de alguma forma e não pôde se defender. E aí quando seu pai fez aquilo, você quis se defender com ele. Mas era uma parte sua que se sentia injustiçada da infância que quis fazer justiça com aquele pai que tinha feito aquilo. Não é o pai. É uma parte minha que eu não pude curar, fazer. Então hoje acontece alguma coisa, eu viro as costas e faço que nem seu pai. Eliana, mas não é a pessoa, sou eu. Pegou em mim isso, pegou em mim aquilo, tá me pegando isso. E olhar pra isso, cara, é muito desafiador, porque você vai falar assim... Aí você fala, não, a partir do momento que você sabe que o pressuposto começa em você, e não é o outro, só cuida disso. E vai cuidando, e vai cuidando, e vai cuidando. Por isso que eu fui estudar, fui trabalhar, porque eu falava, não é meu pai, não é minha mãe, não foi meu ex-marido, não é fulano, sou eu. Tá em mim, essas mazelas, ele só tá me mostrando. Eu agradeço a pessoa que nem teu pai agradeceu, fez o que fez, porque ele mostrou algo nele, que ou ele estava mais superior do que aquilo, ou que ele não queria carregar aquilo, e ele deixou a pessoa, soltou a pessoa. Perdoar não é o outro, é em relação a respeitar você. Eu falo para minhas alunas, solta o pescoço dessa pessoa. Você tá matando ela enforcada na sua cabeça o dia todo, e essa pessoa tá na praia, já tá bem, já tá feliz, e você tá aí tentando matar. Ela não morre, porque ela tá em outra frequência. Agora, você tá querendo matar uma parte sua que você não tá querendo olhar. E você não mata. Ela tá aí viva. Você só precisa curar. E muitas vezes você tem que honrar essa parte. Porque a partir do momento que você tem respeito por essa parte, você entende. Ela veio me ajudar a evoluir e sair desse espaço. É isso aí. E aí é onde há respeito, a parceria, aperto de mão e cada um vai pro seu lado. Quando não tem o confronto, você só fica ali batendo. Então, você só... E batendo em murro de faca. Porque não vai, sempre vai ser. Eu falo assim, tem uma fala que eu acho a coisa mais... Acho que foi uma das falas mais incríveis que eu escutei na minha vida. Quando chegarmos no final da reta final, quando chegarmos na reta final da vida, nós olharemos para trás e nunca veremos que foi meu pai, minha mãe, meu irmão, ex-marido, sócio. Sempre foi comigo e eu mesma.
sempre foi entre nós dois. Sempre é. Sempre será. E assim, o tempo que eu perdi, que não, era você que não conseguiu amar, pedir perdão do seu pai, sempre foi com você. Então é a dualidade. Isso. É aquele lado seu que você não conseguiu olhar, porque nós não fomos treinados para olhar sombras. Né? Era assim, era feio mostrar que a gente não gostava de um tio. Vai na casa do tio, não, vamos, não gosta desse tio, não vai, você não é um menino feio. Vou. Então eu tinha que esconder aquilo. Uhum. E aquela sombra foi, se eu mostrar a sombra, eu não sou bem-vindo, não sou amado. E eu escondi. Só que essa sombra sempre me perseguiu. E tirou meu sono, tirou minha paz. Quando eu olho que eu sou tudo isso, mas eu posso me curar, eu fico bem comigo mesmo. Eu não faço guerra aqui fora. A guerra tá aqui dentro. E geralmente a guerra de fora é porque já veio de dentro. E tem aquela frase que o Pablo fala. Se você quer paz, entra na guerra. Então, se eu quero ter paz na minha vida, eu vou entrar na guerra. Tudo que tá acontecendo aqui, de tudo que eu não aceitei, de tudo que fizeram, porque eu vou ter paz. É isso aí. É isso aí, a treta tá aqui dentro. E sempre tá. Eu lembrei de uma coisa minha aqui. Eu tinha raiva quando alguém mandava eu tomar naquele lugar. Você falando e eu falando assim, por que eu tinha tanto ódio? Não quero respeito, o que é isso? Não, eu lembrei por quê. Porque uma pessoa de grande autoridade na minha infância, eu, criança, não adolescente, mandou eu tomar. E me chutou da casa dela. E aí você falando, você eu falei assim, trocar, né? falei, gente. E eu tinha um ranço, sabe que o cara se transformar era eu. Você brinca comigo, você é boiola, você, tá, eu sou, isso aqui, não tô nem aí. Não esquento com nada. Falou mal de mim, beleza, pode falar, é verdade, é mentira, não tô nem aí. Mas se mandasse eu tomar naquele lugar, ficava endemoniado, entrava umas 10 legião. E aí você falando, eu falei assim, mano, por que isso tanto me afeta? Se a pessoa falou, é falta de educação dela, mas é ela. Mas por que eu aceitei? Eu ensino isso. Eu lembro que eu estava falando mentoria, inclusive eu me lembro fisicamente até contigo. Ela disse que se separou, mas o marido morava lá na mesma rua, ex-marido, e toda vez ele falava com uma piadinha, tocava, e ela ia para casa chorando, e tava chorando. Aí eu falei assim, então se muda, faz alguma coisa, eu querendo ajudar ela de alguma forma, mas lógico, eu queria chegar no ponto da cura interior. Aí ela pegou e falou assim, Cândido, não tem como. Sempre quando ele falar ou passar com a mulher, vai doer. Aí eu falei, mas você sabe por que dói? Ela, não, por causa dele, que ele fez isso, por causa que ela era minha amiga. Eu falei, não, porque você aceitou. Porque você se alimentou. Porque você permitiu que entrasse. Então deu essa reação. Engraçado que eu tô falando aqui, eu ensinando uma coisa, depois agora que eu bati. Mas isso acontece. Sim. E isso é bom até pros mentores. Pros terapeutas entender que a gente está exposto a acontecer isso. Sim. Mas assumir a responsabilidade e refazer, ressignificar, como a gente fala, né? É isso. E a cura interior é tudo. Tudo, é onde está todo o equilíbrio. Porque se você não tem essa paz que vem de uma guerra, a vida não tem sentido. Pode ver quantas pessoas são milionárias, mas a vida não tem. Por quê? Porque não conseguiu estar bem com ela, com o pai ou com a mãe. Então o dinheiro, a turma vai tanto atrás de prosperidade, por isso que do GPS a gente resolveu mudar. Por quê? Gestar sua vida, gestar suas emoções. Produtividade, você tem que ser uma pessoa produtiva, não pode parar. E sabedoria, ter essa sabedoria para você entender que não tá a minha felicidade, minha paz, não tá meu dinheiro. Dinheiro é uma consequência de eu estar em paz. E as pessoas estão numa ânsia frenética de buscar dinheiro, prosperidade. Ele é o de menos. Ele vem quando você está equilibrado, ou quando você está se curando. Agora, essa juventude fica muito no dinheiro. E é que mais tem treta com pai e mãe. Por que é uma juventude que não prospera? Que é esse 50% que foi pro outro lado e não prospera? Porque tem treta com pai e mãe e não quer olhar. E aí eles vão atrás do quê? De dinheiro. E aí, como eles não prosperam, eles querem dinheiro fácil. E aí eles começam a fazer coisas que são ilícitas, que vão infringir princípios e valores, e vira essa bagunça que tá. Quando as pessoas se voltarem a olhar para tudo isso, perceber, vamos pro começo, pra base, pro início. Aí você estando bem com seu pai e com sua mãe, você pode escolher o que você quiser fazer, porque você vai crescer. Você tá fortalecido na sua raiz. Agora, você pode ser o cara mais top. Você não tá, deu uma crise, qualquer coisa você cai. A Bíblia fala isso, Provérbios. Você pode ganhar uma guerra, mas se você não ganhar a si mesmo, você perdeu tudo. Perdeu tudo. E eles não estão com esse olhar. Eu falo sempre aqui, quando eu falo, honra pai e mãe, falo para minhas filhas.
E não é porque eu sou sua mãe. Porque aonde você meter a cara, você vai entrar. Mas qualquer outro lugar, se você não fizer isso, a porta fecha. Verdade. Entende? Porque se você não soube lidar com aquilo que Deus te deu como um portal, que foi seu pai e sua mãe, você vai lidar com a vida de que jeito? Não sei lidar com meu pai e com a minha mãe, vai lidar o que com a vida? Então, hoje eu falo que depois dos meus 50 anos, né, 54, eu tô vivendo o que eu não vivi a minha vida inteira, que tem sentido hoje, que faz, que preenche meu coração, sabe? Então, é essa paz. Ainda tem guerras, lógico, né? Somos seres humanos, mas a paz de entendimento que eu tava falando pra você hoje. Sim. Que às vezes a gente vai, vamos pra tal lugar, vamos pra fazer. Será que é isso? No meu caso? Não. Deus me quer em outro lugar, Deus tá me plantando em outro lugar. E posso me conectar com as pessoas aqui. Então tudo isso acalmou, porque dá aquela coisa, por que eu não tô lá em Alphaville ainda? Aquela, sabe? Aquela. Não é bem por aí. Ou talvez não seja agora. Sim. E aí vem esse entendimento que você fala, tá aí, tudo, mas eu tive que entender o quê? A cartilha do Beabá, né? Ou do MP ou da PM, que é pai e mãe. A hora que eu entendi essa cartilha, o resto eu tirei de letra. E não tá aqui em Alphaville ainda, entre aspas, né? Porque a gente vai ter os eventos, sim, né? E quando a gente tá com a gente tá em qualquer lugar. Qualquer lugar. É isso aí. Qualquer lugar é bom, qualquer lugar produz, qualquer lugar é lugar de crescimento. Aqui a Bíblia também fala, não é o local, é você. Sim. Você consegue produzir riqueza no deserto. Sim. Depende da pessoa. Sim. Mas fala do GPS. É GPS? Isso. GPS, então. Diga, Fer. Vamos lá, eu começo. Então, esse é um grupo, né? A gente tem uma mentoria, minha e da Eliana. Nós vamos pegar essas pessoas, Cândido. Você não faz ideia da loucura que nós fizemos. E elas vão andar do nosso lado durante 5 meses. Então, vão ser aí 3 aulas semanais online, né? E a gente vai trabalhar os pilares que significa o GPS, que é gestão, produtividade e sabedoria. Então serão aulas semanais, a gente vai dar tarefa, a gente vai dar conteúdo. O meu foco vai ser gestão, então eu vou metrificar tudo que essa galera tá fazendo. A gente já tem 50 pessoas no nosso grupo que vai estar caminhando com a gente esses 5 meses. E aí eu vou metrificar, eu vou passar os pilares da gestão, os pilares da produtividade. Eu vou entender o que elas não estão conseguindo fazer, né, de tudo que a Eliana vai passar, que é muita coisa, é muito conteúdo que essa mulher, eu falo esses insights que você acabou de comentar, enquanto ela tá falando, a gente tá aqui, né, fazendo uma autoanálise e tipo, nossa, eu sinto isso, e fato, eu mandei pra ela um áudio essa semana. Falei, então, eu sinto, assim, uma raiva quando alguém me fala uma coisa que eu sei que não é verdade. Daí daí a gente já começou a trocar, né? Porque as lives dela, você não faz ideia, assim, é ouro, sabe? Um conteúdo bem rico. Conteúdo rico. Já vou seguir, porque... Segue. E, assim, é uma audiência alta, um pessoal engajado que... Por quê? Porque faz sentido, porque ela fala... É Eliana Pigato. Eliana... Com 2 T's, né? 2 T. E então, todo o conteúdo que ela trouxer, as tarefas, eu vou de 15 em 15 dias acompanhar com essa galera que vai estar andando ali. E a gente falou, que a gente sabe, né? Que muitos acabam parando no meio do caminho. E uma das coisas que a gente vem batendo muito é para que esse pessoal faça o percurso por completo, né? Para que realmente eles tenham resultados. Porque a gente está falando de 5 meses, meio ano. Imagina que essa galera que vai plantar esses 5 meses, o que eles vão colher de repertório, de explodir a cabeça, da gente tá falando e tá falando, eu vou fazer isso, eu vou mudar isso. Então vai ser realmente um divisor de águas, essa mentoria. E eu tenho certeza que vai ser sensacional, né? É uma proposta diferente, né? Porque a gente fala assim, para você mudar de vida, prosperar, você tem que mudar hábitos. E hábitos, a gente fala assim, partindo do pressuposto de hábitos simples ser 7 dias, medianos 21 e mais complexo 3 meses, eu falei pra Fer, eu vou me lascar nessa mentoria, mas eu vou ficar quase 5 meses com elas. Por quê? Porque ao longo desses 5 meses, elas vão perceber que elas já não são mais a mesma e que não tem volta, porque nós já mudamos um hábito complexo dentro delas. Às vezes a constância, às vezes produtividade. Então, assim, pra gente, se fala assim, nossa, tudo isso, pra gente não é legal, porque a gente tem um monte de trabalho correndo. Mas nós sentimos no coração de treinar essas mulheres
e homens, para que elas possam entender que tudo se muda na vida desde que você tenha constância. É capaz. É possível. Sim, sim. Porque tem muita gente olhando assim. Eu vi um Reels que tava uma pessoa questionando uma moça falando assim: por que Deus não me viu? Por que Deus não me ajudou? Eu tava numa situação assim, 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 e ele só tava falando coisa ruim. Ele falou assim: você tava com tanta escama nos olhos que ele tava diante de você. Mas a escuridão não permitiu que você visse que a solução estava diante de você. Exato. É o quê? Você é capaz. É por causa que é tanto ruído na sua alma que aí interfere você ver uma pessoa como você, que pode gerar valor, que pode transformar, que pode orientar, que pode direcionar, que pode cuidar, que pode amar. E infelizmente, você olha tanto para a escuridão que realmente você não vai ver nada. E eu, como mentora da criança interior, faria uma pergunta para essa pessoa: quem não te via quando você era pequena? Quem não olhava para você? Não é? Deus é o Pai. Entende? Quando as alunas chegam assim: o que Deus? Eu falo assim: quem não olhava para você quando você era pequena? Meu Pai. Quando a pessoa fala muito da dor, fala da cobrança do que fala logo da dor, né? Sim, sim. E tudo tá projetado. O que a gente mais faz é projetar no outro. Entende? Então, assim, quando a gente fala: porque fulano, você não olha, você não presta atenção no que eu tô falando. Quem não presta atenção? Quem não prestava atenção quando você falava, quando você era pequena? Aí a pessoa... Aí, aqui, ó, outro insight. Entendeu? Andar com essa mulher é isso, tá? É outro só assim, insight. Ó. Aí as alunas falam assim: Liana, mas eu tava falando de Deus. Não, eu quero só saber quem não te olhava. Aí começa: meu pai. Então vamos cuidar desse pai. Que daí você se reconecta com Deus. É muito doido. Tô lembrando da pessoa, eu falei assim: poxa, você fez pra todo mundo, fez pra mim e tal. Aí eu olhei e falei: mano, essa treta é minha. Essa treta é minha. E depois eu falei assim: não é. Aí ela me deu uma resposta meio mal criada. Ela falou assim: você não é minha, eu não sou sua mãe. Eu falei: bom, ela também tá com outra treta. Eu falei. É projeção, cara. E uma das mentorias que eu dou é sobre a projeção. Quantas pessoas, né, a gente tem desde da psicologia que fala, né, o complexo de Édipo, da criança e da Electra, que é o filho com a mãe, né? É ali a projeção. Quanto eu projeto na namorada, no marido, na esposa, a minha mãe e meu pai. É como se eles tivessem que complementar algo que me faltou. Então, por exemplo, se eu tô com a Fer de parceira e a Fer não faz algo, eu acho que ela tem obrigação de fazer. Não, é porque faltou em mim alguém fazer, que no caso é minha mãe, e eu tô achando que é. E não é. Quando a gente começa a perceber isso, a gente pode até se falar: nossa, Fer, eu transferi pra você agora uma dor da minha criança, me perdoa. Beleza. Não risca a sociedade, entende? Tendo essa consciência, mas quantas são desfeitas e perdidas, casamentos e sociedades, por conta dessa projeção? Que a gente não tem noção. E aí você vai atender as pessoas, né? Quando você vai ver, ela vai fazer minha mentoria agora dia 23, ela vai ver na sala de aula, assim, o quanto eu pego na hora e falo: isso é pai e mãe. Eu falo: cara... Ai, não vejo a hora. Aqueles insights que a pessoa ela não tá olhando. E é óbvio que eu olho, por quê? Porque a minha vertente foi minha dor. Isso aí. É isso aí. Então, fechando tudo, né, desde o começo. Sim. Assim, eu tenho esse olhar clínico, porque eu tive que olhar muito para essas dores com pai e mãe. Então, hoje meu olhar é clínico. Qualquer coisa que a pessoa falar, eu volto para o que ela falou lá para pai e mãe. E eu vejo se tem algum resquício que ela traz, que também pode ser do adulto, mas 99,9% vem da infância, do útero, da barriga, vem ali. Vem até no seu DNA. Sim. Você já traz história, né? A gente fala: a criança nasceu, não, bem, você só tá continuando escrevendo uma história que já começaram há muito tempo. É isso aí. Se você tivesse como é que chama aquele aparelho que você passa, ressonância magnética, você veria que você tá vivendo a sua vida hoje somente 15%. 85% você tá honrando seus ancestrais. Ai, que doido. Demais. A gente não tá falando de espiritualidade, não, tá? Você já pensou? E se entrar nessa, eu vou também. Né, Fer? Vamos entrar. Então, assim, a gente precisa de outra entrevista. Vamos. A próxima eu vou ver com vocês se é possível com o Dr.
Legal. Rodolfo, entendeu? Porque aí a gente pode falar todo mundo com a mesma linguagem. Sim. E vou trazer aqui o Wendel Medina. Não sei se vocês conhecem. Quem? O Wendel Medina. Só pergunta pra Wendel Medina quem é Eliana Pigato. Profeta? Só pergunta pra ele. Gravamos live juntos. Então, ele é meu amigaço. Adoro ele, nossa. A SalaCast e cresceu junto com ele, os dois foi assim, um impulsionou o outro. A gente conhece, ele honra a SalaCast e eu honro ele por isso. A SalaCast estava crescendo? Tava. Aí quando chegou o Wendel estava crescendo? Tava. Aí uma puxou a outra, um impulsionou o outro. Tanto que um dos melhores vídeos da SalaCast é vídeo de 5 horas. São os mais que tem mais visualização. Uau. Tem 14 mil, 20 e poucos mil. Vídeo de, de 5 horas. Entende? E aí a gente acabou gerando uma amizade. Que ele fala assim, Morinho, fiquei 2 anos aqui e ninguém me deu voz. Uau. Você chegou, me chamou e me deu voz. E aí, graças a Deus, Deus respondeu a mim, que eu pedi a ele, e aí a gente tem uma amizade, e aí eu tava falando com ele agora, eu falei que ele tava gordo. E aí, tá fazendo um monte de procedimento. Foi o que ele falou. Eu cheguei e mandei pra ele assim, mano, tu tá engordando, hein? O pasto melhorou? Aí ele, você não sabe de nada. Deixa eu ver se eu boto aquele. É humanização facial. Eu falei, nojento. Ele me batizou na casa dele. É? Eu fui convidada logo que ele fez o primeiro... Como é que chama a imersão dele? Continua. A primeira imersão que ele fez, o Jade... Isso, o Joedson, né? Que eu chamo de Charles, né? Então não chama de Charles. O Charles mexia na minha página, era meu social media. E aí foi com o Wendel e depois ele me chamou, Eliana, quer vir fazer a imersão do Wendel? Fui, chegou lá, ele falou de batizar, a turma queria batizar. Aí eu falei assim, você me batiza? Ele olhou pra minha cara, eu vou te batizar, tipo assim, né? E ele foi me batizar na piscina na casa dele. Top. Adoro ele. Aqui, ó, ele mandou aqui, ó. Fala pra ele. Bom prazer. Tô engordando, não. Chama-se harmonização facial. Ó, entregando. Aí eu rindo aqui. Aí você fala assim, sabe quem veio aqui hoje, Eliana Pigato? Eu sempre entro lá, Shalom, Eliana Pigato. Hoje a gente tem reunião, aí eu vou falar com ele. A graça. E vai ser legal o podcast. Nossa senhora. Vai ter. Ele queria que eu fosse com ele pra Angola. Ano passado, ano retrasado, mas eu não tinha visto. Ele falou, você tá de esse visto, hein? Pode deixar. Mas ele falou, vamos comigo pra Angola. Eu não sei se ele foi ano passado. Ano passado eu acho que ele não. Foi. E Portugal. Isso. E agora vai de novo, vai para outros lugares. E a filha do presidente de Angola quer conhecer ele. Através do podcast da onde? Da SalaCast. Tá vendo? Ela viu lá e falou assim, tô assistindo aqui o SalaCast, encontrei você. E ela falou ao vivo com a gente aqui na TV. Uau, que legal. Top. Nossa, vai ser muito rico com ele. Nossa, ele é muito sábio. Né? Que bom. Deixa a consideração de vocês aí, meninas. Fala pra essa câmera, fala um pouco dos dias, data do GPS, eu até quero fazer um convite, né? No dia, além do GPS, né? O GPS ele já começa segunda-feira, mas a gente vai até aí domingo. Se alguém quiser entrar para fazer essa mentoria de 5 meses, está aberto ainda as inscrições. Mas dia 29 agora de janeiro, nós vamos estar aqui com um evento presencial. Então, quem quiser sentir essa energia, né? Top. Desbloquear, aprender mais sobre gestão e principalmente fazer o quê? Conexões. Olha só, a gente estava aqui falando e já conhece, tem uma pessoa em comum. A gente não para pensar, mas o que mais hoje faz diferença, né, pra gente alcançar novos resultados. Sim. É conexão, é conectar com pessoas novas. Então é um evento aqui em Alphaville, dia 29 de janeiro, das 9 às 14, que a gente vai ter aí a participação da Eliana, fazendo esses desbloqueios, gente. É fantástico. Eu vou estar falando a parte de gestão pessoal, gestão de negócios, e nós vamos ter também o Rafael do Abrindo Portas, que vai estar trazendo muito conteúdo sobre networking, sobre comunicação, enfim, sobre como se apresentar e como conseguir extrair boas conexões, né? Então você está convidado, a gente vai estar aqui o nosso link, né, do nosso Instagram, enfim, a gente está lá à disposição, só chamar no direct que a gente responde, tira todas as dúvidas. Além do presencial, a gente também vai estar com a transmissão online, ao vivo. Então, se você não puder se deslocar até
é aqui Alphaville, você também pode entrar e assistir lá tudo pelo YouTube, tá bom? Então é isso. Pra mim, eu já vou fazer minhas considerações finais aqui. Uma das coisas que eu mais tenho orado e pedido a Deus, né, são pessoas que agregam, pessoas que realmente andam com o mesmo propósito. Eu me conectei com o Cândido, né, lá atrás, e a gente nunca perdeu o contato, Sim. A gente sempre tá aqui. Agora a Eliana foi mais um presente da minha vida, e só de estar aqui, de já ver esse movimento acontecendo, né, de livro, de editora, de novas pessoas que a gente vai estar aqui falando, enfim, isso mostra, né, o quanto Deus age nas nossas vidas, e às vezes você tem aí algo que você fala assim, você não tá conseguindo ainda atingir outras pessoas, mas a sua história ela é importante. O que você já viveu é importante. Então que você use isso. E se você não sabe, aprenda. Comece a ouvir pessoas, comece a entender como fazer isso. E é isso. Eu agradeço muito de estar aqui de novo. Eu sei que Deus sempre prepara momentos muito especiais aqui com você, Cândido. Obrigado. E obrigada mais uma vez. Eu fico emocionada, né? E eu que debutei com você, Cândido. Nossa, gente, eu tô me sentindo. E como é um podcast, aí eu conheci o Cândido hoje, gente, né? Eu já ouvi falar muito. Tô muito feliz, muito honrada de ter sido aqui. Nossa, eu sinto muito amado. Na Sala Cast, tô muito feliz mesmo. Me senti muito em casa, muito em paz com tudo que foi falado, tudo que eu senti. E quero te falar uma coisa assim, que o que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. E muitas vezes você acredita que Deus não ouve as minhas orações e por isso a tua vida não tá andando. Não é que ele demora, é que você não tá pronto. Deus jamais vai te entregar algo que você não sabe lidar. Então, quando a gente movimenta, a gente faz as coisas acontecer, você sobe de nível naturalmente, porque Deus não breca nada, Deus não sofre de escassez como a gente sofre. Então ele está sempre disponível tudo, mas eu percebi ao longo da minha vida que eu não vivi uma vida extraordinária como eu vivo hoje, porque eu estava parada numa dor. E ele queria trazer muita coisa boa, pessoas incríveis na minha vida, mas enquanto você estiver parado na dor, ou em algum fato que te aconteceu e não se ressignificar, você não enxerga tudo que ele tem para te entregar. Eu costumo dizer que a vida é um catálogo, que você faz a compra todos os dias, mas tem pessoas que vão lá na promoção, nos outlets, e tem pessoas que vão lá e pedem o que tem de melhor. Mas ela só entende isso a partir do momento que ela sente que ela é merecedora. E para que tudo isso aconteça, eu preciso estar curada. Eu preciso me curar. E é esse convite que eu venho fazer para você. Vem com a gente no dia 29, sentir essa frequência, essa energia. Segue a gente nas redes sociais. Fica assistindo aqui que a gente vai voltar. E saiba que se foi possível para mim, também para você. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Gente, corta, termina. Tá? Gente, obrigado pelo carinho. Tudo que vocês precisarem a respeito do programa delas, da mentoria dela e tudinho, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Se você quiser também achar elas pelo Instagram da SalaCast, tá lá também, mas a gente vai deixar o link do Instagram delas aqui, tudo bonitinho, direitinho. Você não vai perder por falta de informações, ok? Você só vai perder por força maior, alguma coisa na sua família, ou por procrastinação sua. Aí é responsabilidade sua, aí você carrega a sua cruz. Fechou? É nóis, tamo junto. Beijo no coração de vocês.